Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom? Vamos conversar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, tá bom? Gratidão e ingratidão. Vamos lá. E para nós conversarmos, eu vou ler em Colossenses capítulo 3 e o versículos 12 a 15. Olha só. Paulo falando aos irmãos Colossenses. Colossenses 3, 12 a 15, mas o versículo em evidência é o versículo 15. Ele começa no versículo 12 dizendo: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revestíveis de amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15, que é o versículo em evidência. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Em outras passagens bíblicas, em Salmos, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Sejamos agradecidos. Tá. A gratidão, ela é um estado em que aquele que fez alguma coisa se sente honrado por ter feito uma ação. Quando você faz um favor para alguém e alguém te diz obrigado, você se sente você se sente satisfeito, sim ou não? Porque a pessoa para a qual você fez um favor, você ajudou, ela te agradeceu. Isso entra na nossa vida como um refrigério. Nós nos colocamos numa condição em evidência, poxa vida, fulano me agradeceu, e você fica satisfeito. E quando você faz algo para alguém e alguém não dá importância para isso ou nem te diz obrigado, você fica chateado, sim ou não? Se nós que somos seres humanos, pessoas comuns, nós ficamos chateados quando alguém não reconhece aquilo que fazemos ou não diz pelo menos um obrigado por uma coisa boa que fizemos para ele ou para ela. Imagine Deus. Pensa bem, o quanto de bondade que Deus faz toda hora, todo dia, 24 horas. Pensa no tanto de bondade que Deus faz. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós vivemos pela sua graça, pela sua permissão. Quando nós vivemos esses estados de... Quando você visualiza na sociedade esse estado de violência que a sociedade vive, esse estado onde as pessoas não conseguem suportarem umas às outras, onde há muitas contendas, brigas, dissoluções, assassinatos, pessoas vão presas, pessoas ficam tristes, choram. Esse estado de vida em que as pessoas vivem é que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos
de Colossos para que eles pudessem se suportar. Porque todos daqui a um tempo, quando Jesus vier buscar os salvos, né, as pessoas vão ficar todas juntas no mesmo lugar. E lá no céu, para onde nós vamos, não tem essas coisas: divisão, separação, atritos, brigas, dissoluções. Não tem. Então, o conselho que ele dá aqui, que nós precisamos suportar um ao outro, perdoar um ao outro. Mas no versículo 15 ele diz: sedes agradecidos. Ser agradecido é reconhecer o bem que alguém faz para a gente. Reconhecer em quando a gente estava num estado difícil, alguém nos estendeu a mão. Agora imagina bem, quando você lê a palavra, a passagem bíblica dos 10 leprosos, que não é uma parábola, foi um acontecimento real, Jesus ele ficou chateado. Por que ele ficou chateado? Ali nessa passagem dos 10 leprosos, ele cura, no capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 11 até o verso 19, tem essa passagem. Jesus ele cura 10 leprosos. Agora você imagina bem o estado de vida daqueles leprosos. Na cultura judaica, uma pessoa leproso, segundo as tradições antigas, a pessoa tinha que ficar separada das demais pessoas. Para você ter ideia, até da sua família, a pessoa era isolada, entrava em quarentena, até que a lepra fosse curada. E muitas das vezes a lepra ela precisava de um milagre divino. Ela precisava de uma ação divina, porque não tinha ainda se alcançado um remédio ou um tipo de reagente para poder combater esse estado de lepra naquele tempo. Então, precisava daquele que fosse leproso, estivesse em condições de leproso, precisava passar por esse milagre. E depois que a pessoa era curada da sua lepra, ela precisava passar agora pela revista do sacerdote. A pessoa precisava ir até o sacerdote, para o sacerdote fazer a perícia, a inspeção e verificar que a pessoa realmente estava curada. Aqueles homens estavam vivendo fora do seu convívio, fora da sua família, fora da sociedade, longe dos seus empregos, da sua vida social. A vida daqueles homens estavam atrasada, limitada por causa da sua doença. Agora Jesus cura esses 10 homens. Entendam bem aqui. Na passagem bíblica, Jesus faz a seguinte pergunta: não foram 10 o que nós curamos, o que foram curados? Não foram 10? Aonde estão os 9? E ele fica mais estarrecido ainda, porque o que ficou era estrangeiro. Ora, não foram 10 o que foram curados? Só ficou esse estrangeiro? Isso quer dizer que aqueles 9 homens que foram e nem disseram um obrigado para Jesus, nem eu agradecer, mestre, obrigado pelo ato que o senhor fez, o senhor ajudou nós. Não, aqueles 9 leprosos foram embora. Jesus ficou um pouco chateado, né? Olha, curei 10, só ficou aqui este estrangeiro, ou seja, ele não era um hebreu, não era um judeu, era um homem estrangeiro. Então, você observa bem como que Jesus fica assustado com essa situação. Poxa, nós somos irmãos e eu curo, e os meus irmãos nem obrigado vêm falar comigo, nem me agradecer. Então, Jesus ficou chateado. Então, a ingratidão, ela funciona como ofensa para aquele que faz alguma coisa, para aquele que serve. A ingratidão. E ela
ela pode ser vista em todos os aspectos. Você tem lá um chefe de família, uma dona de casa, que criou seus filhos, cuidou deles, a vida até eles tomarem a idade adulta. Cuidou do frio, compraram revestimenta, quando estavam enfermos, levaram no médico, deram remédio, ficaram em vigília da noite, observando se a criança ia melhorar, levaram para a escola, educaram. De repente, aquela criança, seja ela moça ou rapaz, ficam adultos, seguem as suas vidas. E às vezes eles estão nas suas vidas e dizem assim: olha, cuidamos tanto dos nossos filhos e agora nenhum deles ligam para dizer como você está, papai ou mamãe. Por que eu digo isso? Eu visitei uma pessoa idosa há um tempo atrás e essa pessoa ela chorava. Por que chorava? Porque ela já fazia mais de 3 anos, né, que ela não recebia uma ligação do seu filho. E ela estava reclamando, né? Fiz tanto por ele e ele não se importa comigo, ele ou ela, não sei. Então o que eu digo para você? A ingratidão funciona como ofensa. Quantos pais e mães agora estão tristes porque os seus filhos estão correspondendo mal ao tratamento que tiveram, à educação que tiveram, ao ensinamento que tiveram, à orientação que tiveram, ao cuidado que eles tiveram? Quantos filhos têm se comportado de maneira ingrata com seus pais? Quantos irmãos têm se comportado de maneira ingrata com seus irmãos? Eram 10 leprosos e só um estrangeiro ficou para agradecer a Jesus. Então, como a ingratidão funciona como ofensa, né? Eu citei aqui algumas coisas que podem acontecer nesse estado de ingratidão. Se tratando de Deus, quando Deus resolve a minha causa, e é assim que acontece, muitas pessoas se aproximam de Deus para ter a sua benevolência, mas não quer nada com Ele. É a mesma coisa que a pessoa dizer assim: Senhor, o Senhor me abençoou aqui, fez eu me prosperar até aqui, mas daqui para frente eu sigo, né? Não precisa seguir mais comigo. É uma palavra falada de maneira indireta, falada com as ações. Ó, Senhor, eu só precisei do Senhor para me abençoar. Daqui para frente eu sigo. É como a pessoa dissesse: não preciso dos teus conselhos, não preciso da tua palavra, não preciso de pastor, não preciso de orientador, não preciso de ajudador. Eu vou seguir minha vida só. Em casa, evitamos Deus. Não falamos nem no seu nome. Não separamos nem um minuto. E quando estávamos atribulados, o procurávamos sempre. Depois que a coisa chegou à normalidade, eu não preciso mais dele. Ele não precisa ser mencionado dentro da minha casa. E se falar nele, traz aborrecimento, repulsa, um estado estranho, não é verdade? Outro sim, no trabalho, não precisamos dele. Nem lembramos que ele existe. No passeio, ele nos incomoda. Falar de Deus aqui, vamos deixar para falar de Deus lá na igreja, quando a gente for, né? Nas amizades, não falamos dele. Nossos amigos nem conseguem entender a nossa crença, a nossa fé. Não mencionamos o nome dele, não falamos o nome de Deus, não compartilhamos com os nossos amigos aquilo que Deus fez de melhor na minha vida. Eu estava quase morto, eu estive à beira da morte e o Senhor me curou, me tirou. Há aqueles que depois que
é quase praticamente ressuscitado do estado ruim que estava vivendo, talvez até de uma doença mortal, fica pior do que anteriormente. Não é verdade? Se comporta de uma maneira estranha àquilo que Deus faz de melhor. A pessoa está no estado terminal. Muitos irmãos oram, clamam por ela, por essa pessoa. Eu estou citando exemplo. Eu já visualizei situações assim. E essa pessoa sai daquele estado ruim. E quando sai do estado ruim, essa pessoa se sente um super-homem. Ela começa a ignorar que os teus irmãos, tua família, teus pais, teus amigos, aqueles mais próximos, levantaram um clamor por ele ou por ela. E depois que estão bem, não comentam, não falam daquilo que Deus dá, das maravilhas que Deus fez na sua vida. Ou ele estava enfermo, ou estava numa vida difícil e de repente Deus o restaurou, ou restaurou algum membro da tua família. E essa pessoa agora passa a tratar Deus de maneira indiferente, rebelde, desobediente. E isso funciona como uma ofensa. A ingratidão, ela funciona como uma ofensa. Nas amizades não falamos dele. E os irmãos que estavam conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas, chorando com a gente, não queremos nem vê-los e nem que passe perto de nós. A ingratidão, ela é um estado ruim, difícil. Ela funciona como um estado de rebeldia. A ingratidão, ela traz muitos males. Porque quando nós somos ingratos, logo somos egoístas. Ao acharmos que a vida só está em torno da gente mesmo, daquilo que pensamos, daquilo que achamos. E quando nós vivemos dessa forma, falo nós no contexto geral, as consequências vêm. Não é verdade? Eu já alcancei o que eu queria, eu não preciso de Deus, não preciso dos meus irmãos, não preciso da minha família. Eu agora sigo os meus passos, não quero ninguém falando ao meu ouvido, dizendo o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, me orientando, achando que sou criança. As consequências vêm, porque alguns apostam as suas vidas naquilo que ganha, no teu salário, na tua sabedoria humana. E essa sabedoria humana, ela é tão frágil. A sabedoria humana, a força do ser humano, né? É tudo fragilidade diante da grandeza de Deus. Basta apenas um resfriado para poder a gente sentir que não somos nada. E quando as consequências vêm, eu posso ser sábio, eu posso ganhar bastante dinheiro, eu posso estar bem resolvido de vida, mas as perturbações vêm. Porque a partir do momento que eu rejeito o Senhor, conforme está escrito em Salmos, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. A partir do momento que eu não quero mais que Deus siga comigo, o seu anjo se retira. E quem assume dali para frente é o inimigo invisível das nossas almas. Daí para frente as perturbações vêm. E eu quero agora resolver essas perturbações com o que eu tenho. Não é verdade? Aí eu vou para os especialistas, aí eu vou para todos os tipos de pessoas para resolver, diferente daquelas que eu tinha para poder resolver minhas causas. Gasto dinheiro com muito remédio e minha vida fica pior. Eu tinha uma vida regular, daqui a pouco ela vira um negócio estranho e eu continuo achando que está bom daquele jeito. As perturbações vêm, o anjo do Senhor te retira, o inimigo assume. A obra de destruição começa
e não percebemos, porque estamos naquele engodo do nosso eu, do nosso egoísmo. E, às vezes, o nosso egoísmo, ele acaba nos conduzindo a um precipício sem volta. Não queremos reconhecer que erramos. Não queremos reconhecer que falhamos. Não queremos reconhecer ou passar por aquele momento que nós vamos achar que é vergonhoso dizer: eu pensei mal, eu agi mal. Eu me lembro da oração de Daniel, quando a nação hebreia, a nação de Israel, estava no exílio de Babilônia, e Daniel achou o livro que falava das profecias sobre Israel, da desobediência. E quando Daniel vai orar a Deus, já tinha completado o tempo que eles tinham que ficar no exílio, que era 70 anos. Daniel, ele ora a Deus. Olha que Daniel era um homem íntegro, homem de Deus, acima da média. Mas quando ele foi orar a Deus, ele também se colocou junto com os seus irmãos israelitas. Ele disse: Pai, contra ti pecamos. Ou seja, ele não disse: Pai, este povo pecou contra ti. Não, ele se colocou no meio, mesmo vivendo uma vida pautada nos desígnios de Deus, como Daniel era. Daniel era homem de Deus. E às vezes nós, quando entramos num estado difícil, por isso que nós temos um mundo atribulado, por isso nós temos pessoas que não se suportam, pessoas que tiram a vida das outras. Talvez as pessoas dão mais valor ao dinheiro, aos bens, do que à própria vida. E quando os bens estão acima da vida humana, o que nós assistimos nos telejornais é morte. É um estado de vida ruim em que as pessoas estão acostumando com isso, até mesmo os cristãos estão acostumando com isso, achando que isso é normal. E não é normal. Num estado violento, seja qual for parte do mundo, numa condição violenta em que as pessoas vivem, o medo de não ter a liberdade de sair tranquilamente na rua, de abrir o portão de casa a certa hora da noite, essa sensação de insegurança que as pessoas vivem, é um estado em que as pessoas, no seu egoísmo, no seu orgulho, se afastam de Deus e as forças maléficas tomam conta. Jesus, no capítulo 10 de João, ele disse, porque ele disse assim: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Esta é a missão do tentador. E nós, às vezes, achamos assim: posso seguir sozinho, não preciso disso tudo, não preciso estar na igreja todos os dias. Começo com esse tipo de comportamento. Para mim ser crente, não preciso estar na igreja, vendo os irmãos falar a mesma coisa todo dia. Quando nós entramos nesse estado ruim, nós temos que ficar preocupados, porque o tentador está assumindo o espaço que é de Deus. O anjo já te retirou. E eu penso que Deus está no negócio e ele não está. São consequências. A obra da destruição começa. O quarto, a derrota é iminente. Por isso que há muitas pessoas caídas, com as suas vidas destruídas, lares divididos, porque é isso que o tentador quer. Não é verdade? Quando eu não quero mais a presença de Deus na minha vida, quando eu não quero mais que Deus participe da minha vida, acontece o que Jesus falou. Todas essas coisas aqui acontecem. O que Jesus falou no capítulo 10, né? Quando Deus se retira da nossa vida, nós vamos dar ouvido a quem? Nós vamos dar ouvido, o verso 10 do capítulo 10 de João diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas quando Deus sai de cena, nós vamos ouvir quem? Vamos ouvir o mercenário, que está preocupado com dinheiro e não com a minha alma. Nós vamos ouvir agora, o lobo. O lobo
é aquele que consome tudo que temos e nós achamos que está bom. Quando nós não queremos Deus na nossa vida, nós vemos agora, além do mercenário participar da nossa vida, não é verdade? O mercenário, participa o lobo, participa o ladrão e participa o estranho. Eu vou dar ouvido a qualquer coisa. Vou sendo consumido por dentro. Minha família vai ser destruída. O inimigo vai destroçar minha casa. Simplesmente por causa do meu egoísmo em se aproximar de Deus e pedir perdão. Eu percebo que é humilhante eu se aproximar do meu pastor e confessar as minhas culpas e falar: pastor, eu cometi um erro. Eu errei, eu vim pedir perdão. E quantos que preferem buscar uma outra rota, ao invés de passar pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da reconciliação com Deus. E acha pesado demais procurar o pastor, seu pastor, para conversar. Alguns saem da presença do seu pastor, do convívio dos seus irmãos, abrem um outro segmento e ali, em pecado, continua achando que está fazendo certo. Por quê? Porque quando ele faz isso, deixa de ouvir a voz de Deus, a voz do seu pastor, entra em cena, repito novamente, o mercenário, o ladrão, o lobo e o estranho. Esses 4 personagens do mal, eles não têm nenhum compromisso com a alma daquele indivíduo ou indivídua. Não tem nenhum compromisso. Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mercenário só quer dinheiro. E por dinheiro, às vezes, o mercenário passa até para o lado do diabo. O lobo já é do lado do diabo. O lobo, ele destrói. Né? O ladrão retira tudo que temos. As alegrias, a paz, a boa convivência, a boa amizade, a boa relação. E o estranho é aquele que nunca se importa com nada. Tanto faz como tanto fez. É indiferente. Mas Deus nos chama, nesta palavra o que eu quero deixar claro é o seguinte, que Deus nos convida à reconciliação com Ele, a sermos gratos, sermos agradecidos pelo bem que Ele nos fez. Porque senão, quem vai tomar conta da gente é o inimigo invisível das nossas almas. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra possa, de alguma forma, te ajudar você a alcançar a vitória que você precisa. Voltamos numa próxima.